Oi, pessoal, hoje teremos a comparação de dois seres extremamente poderosos e amedrontadores, capazes de espalhar a morte, destruição e caos por onde passam. De um lado, temos uma força incontrolável da natureza que nem mesmo seres divinos foram capazes de controlar. Essa criatura percorreu o inferno e enfrentou as mais estranhas criaturas que habitavam naquele lugar, como também antigos inimigos. Até mesmo anjos e demônios não foram capazes de pará-lo, os quais foram esmagados como insetos. Considerado tanto um protetor quanto um destruidor, não é ninguém mais e ninguém menos do que Godzilla, o rei dos monstros, em sua versão da história Godzilla in Hell. Já do outro lado, temos uma entidade cósmica de poder inimaginável que veio à Terra milhões de anos atrás quando o homem nem mesmo existia, o qual é adorado por cultos ao redor do mundo como uma divindade. É uma força primordial que não pode ser compreendida pela mente dos simples mortais, pois está além da lógica humana. Sendo um dos grandes antigos, essa entidade é Cthulhu, o governante adormecido da cidade subaquática de Hylia. Mas antes de começarmos a análise desses dois, devo dizer que desconsiderei os prints das respostas dos escritores de Godzilla in Hell para as perguntas dos fãs, pois demonstraram serem contraditórias e um pouco suspeitas. Ademais, já vou logo pedindo perdão caso tenha faltado alguma informação ou feito de ambos os personagens, principalmente do Cthulhu. Agora, com o aviso dado, vamos iniciar a comparação, começando pelo Godzilla. O Godzilla, também chamado de Gojira, é um kaiju radioativo pré-histórico que habita o oceano, e em certas ocasiões vai para a superfície e causar destruição em cidades ou enfrentar outros kaijus, sendo considerado o rei dos monstros. Ele foi criado pela produtora e distribuidora de filmes japonesa Toho, e fez sua primeira aparição em 1954, no filme Gojira. Essa versão do Godzilla usada nessa comparação é o personagem protagonista das edições de quadrinhos Godzilla in Hell, feito e idealizado pela empresa americana IDW Publishing com participação de 5 desenhistas para o projeto. Nela, Godzilla cai direto para o inferno, onde este encontra e enfrenta anjos, demônios e outras criaturas infernais. Eventualmente, ele escapa desse lugar, mas não antes de entrar em confronto com versões demoníacas dele e de seus inimigos do passado, como também seres divinos. Godzilla possui cerca de 37 poderes e habilidades, sendo eles características físicas sobre-humanas, isso inclui força, velocidade, durabilidade e vigor. Tamanho grande tipo 2, ele é mais alto do que um reator de resfriamento de uma usina nuclear, que podem ter de 100 a 200 metros de altura. Godzilla deve ter mais de 200 metros de altura. Autossustentação tipo 2, ele pode sobreviver sem comida por longos períodos de tempo, demonstrado por ele não precisar disso em nenhum momento dos quadrinhos, o que é comprovado em um nível ainda mais alto pelo fato de que no inferno não existe forma alguma de refeição. Possivelmente longevidade, deve ser comparável a outras encarnações de Godzilla que podem viver vidas muito mais longas do que o ser humano. Regeneração pelo menos nível médio, ele regenerou rapidamente sua cabeça após ser decapitado por Destroyer. Imortalidade tipo 2, 3, 5, 6 e 7, não se importou sendo empalado no topo de um prédio. É capaz de regenerar danos ao seu corpo em segundos. Godzilla já está morto, e a edição 4 apenas prova que ele não pode ser morto, já que ele, King Ghidorah e Destroyer apenas lutam e se matam perpetuamente uma e outra vez. Apenas para ressuscitar e continuar lutando, eles nunca morrem de verdade e continuam lutando em uma luta aparentemente sem fim. Godzilla também pode transferir sua consciência para outro corpo. Ressurreição, através pela porta final do inferno que dá acesso ao mundo mortal.
Embora isso não seja aplicável em combate, armamento natural, com seus dentes, garras e cauda, manipulação de energia, projeção de energia e absorção de energia, ele absorveu rapidamente a energia angelical que lhe foi concedida. Manipulação de radiação, emite grandes quantidades de radiação ambiente, e onde quer que ele ande ou libere seu sopro atômico, a área se torna altamente radioativa. Pode emitir grandes níveis de energia radioativa através de sua respiração atômica e pulso nuclear. Manipulação de calor e ataque de respiração, com respiração atômica. Possessão, possuiu os morcegos infernais. Manipulação de fumaça, é mostrado emanando fumaça de seu corpo. Maestria furtiva, ele conseguiu se esgueirar por prédios para fazer um ataque surpresa ao King Ghidorah. Abençoado por uma aura divina, foi abençoado com a proteção de uma aura divina. O deus Montanha concedeu-lhe uma aura divina e sua bênção, no qual foi afirmado que enquanto ele a tiver, nada poderá prejudicá-lo ou matá-lo. Possivelmente manipulação profana e múltiplos eus tipo 3, Godzilla tornou-se composto por milhares de Ewoks quando foi devorado por eles. Aura, manipulação de luz, possivelmente invulnerabilidade e reflexão de ataque. Suas espinhas começam a brilhar quando ele começa a carregar sua respiração atômica. Pode gerar aura com pulso nuclear. Mais tarde, ao ser abençoado, sua aura produziu uma luz divina ao seu redor, lhe permitindo refletir ataques de energia e ignorar completamente o poder do oponente. Reação instintiva e sentidos aprimorados, ele detectou King Ghidorah e Destoroyah subindo atrás dele apesar de não ter ideia prévia de que eles estavam lá. Mais tarde, ele instintivamente carregou sua respiração atômica para se defender do ataque. Armamento natural, com seus dentes, garras e cauda. Possivelmente interação não física e manipulação de alma, pode interagir com almas do inferno. Resistência à manipulação do vazio, Godzilla não foi afetado por um bolsão do inferno sendo reduzido ao vazio. Sobrevivendo a tudo ao seu redor sendo transformado em um vazio que eliminou tudo, inclusive King Ghidorah e Destoroyah. Resistência à manipulação de calor e resistência à manipulação de fogo, ficou completamente imperturbável por estar submerso em lava e fogo. Não foi afetado por pegar fogo. E aparentemente não foi afetado pela exposição a altas temperaturas causadas pela grande quantidade de lava ao seu redor no inferno. Resistência à corrupção tipo 2. E 34. Resistência à manipulação da mente, resistiu à tentativa de Gory Mountain de controlá-lo mentalmente. Resistência a frio extremo, não foi afetado por estar em uma área descrita como uma eternidade de gelo e devastação congelada, e foi demonstrado que esse gelo poderia congelar outros monstros como anguirus. E sobreviveu a uma brisa extremamente gelada. Resistência à dor extrema, ele pode continuar lutando apesar de ter ferimentos fatais em seu corpo. E possivelmente resistência à manipulação da loucura tipo 3, pode ver horrores sobrenaturais como o deus do inferno e não enlouquecer. A força dessa versão do Godzilla é de nível parede, multiquarteirão mais, cidade pequena, estrela anã mais, e possivelmente universal mais, pois foi capaz de esmagar um anjo com as mãos, devorar anjos e demônios, enfrentar um demônio nuclear e o matar rapidamente. E esse demônio era capaz de quebrar uma parte da torre de resfriamento de uma usina nuclear, no qual foi um feito calculado pela Character Scale Debate Wiki como sendo 841,112,858,5,1 toneladas de TNT. Se manter firme enquanto uma enorme onda de corpos humanos, que muito provavelmente eram espíritos do inferno, se chocava contra ele. Dar um tiro no Rodan demoníaco com um golpe de cauda. Ser forte o suficiente para lançar o Anguirus demoníaco através de uma parede de gelo e derrotá-lo com um golpe. Sair de dentro dos escombros de uma avalanche de pedras.
destruir grandes cones pontiagudos maiores do que ele, no qual eram feitos de um material desconhecido, destruir a placa de entrada do inferno como uma explosão feita pelo seu sopro atômico. E esse feito também foi calculado pela Character Scale Debate Wiki como sendo 3.046.858.0.306 toneladas de TNT. Liberta-se dos tentáculos do Godzilla demoníaco, uma espécie de doppelganger do inferno, com uma explosão nuclear. Em seguida, se joga nele para atordoá-lo e esmurrá-lo com alguns socos. Depois correu para dentro do Godzilla demoníaco e o explodiu com um pulso nuclear, derrotando-o. Dar um tiro no varão demoníaco com seu sopro atômico. Igualar seu sopro atômico com os raios de King Ghidorah e Destoroyah. Ter derrotado Destoroyah e King Ghidorah antes de se recuperarem para lutarem novamente. Esses dois eram capazes de machucar gravemente e matar momentaneamente Godzilla. E os três ficaram se matando perpetuamente uma e outra vez, apenas para ressuscitarem e continuarem lutando. Perfurar a parede de uma muralha quase indestrutível que cercava a cidade em que estava lutando contra King Ghidorah e Destoroyah com a ajuda dos dois últimos, atingindo-ela com seus raios. Destruir o sistema Terra-Lua devido ao choque do seu sopro atômico com o Corona Bellum do Space Godzilla, que os fez travar e explodir. E esse feito foi calculado como sendo 219, 16, 44, 18, 52 quitatons de TNT pela Vsbatler. Produzir uma enorme explosão de sopro atômico do seu tamanho através de cada morcego infernal que compunha todo o seu corpo e destruir o deus demônio, permitindo a ele escalar a montanha, passando por um portão japonês e retornar ao mundo dos vivos. E esse deus demônio deveria ser superior aos morcegos infernais, que poderiam prejudicar Godzilla. Casualmente quebrar os cristais de Space Godzilla e o matar com reflexão de ataque quando estava com energia angelical adquirida pela ajuda do deus montanha e dos anjos. E o Space Godzilla provavelmente estava com o poder aumentado pelo inferno. E, quando ainda estava com a energia angelical, ter aparentemente matado Deus Montanha, que possivelmente deveria ser o criador do verso de Godzilla in Hell. E o verso de Godzilla in Hell possui o universo normal, o reino divino, e o inferno, no qual contém 9 reinos, que são o perdido, o abismo, devastação congelada, o dilúvio, a eternidade mais negra, o deserto de gelo, a cidade fechada, os elementais e o jardim. Sendo os 4 principais deles: o abismo, no qual foi declarado como o vazio que contém inúmeras almas, o que significa muitas almas para contar, ou almas potencialmente infinitas contidas neste vazio junto com tudo que falhou e deu errado. A devastação congelada, considerada um vazio assim como o abismo, e contém uma eternidade de gelo, que neste contexto está usando a palavra eternidade como uma declaração de tamanho em vez de tempo, o que significa que o próprio gelo aparentemente nunca termina, ou é infinito assim como o abismo está implícito. Ademais, esse reino contém navios de todos os pontos do tempo, também implicando potencialmente que o próprio inferno existe fora do tempo linear até certo ponto. Este vazio também é considerado seu reino. O penúltimo reino dessa lista, o dilúvio, é dito ser um oceano eterno ou sem fim. E, por fim, a escuridão eterna, que é um universo alternativo onde uma terra alternativa está localizada. E por mais que haja pessoas dizendo que os eventos da edição número 3 de Godzilla in Hell aconteceram no passado na Terra, aquela não era a Terra real, mas sim mais uma camada do inferno. Isto é confirmado por um dos membros da equipe de quadrinhos em um post no Twitter, e por publicações oficiais da IDW. Isso também explica por que o verdadeiro planeta Terra ainda está intacto na última edição da história. Dito isso, se esses 4 reinos servirem de referência, o resto dos outros reinos provavelmente devem ser de tamanho infinito. O que significa que tenha no verso pelo menos 9 reinos de tamanho infinito, ou possivelmente 10, se for contar com o reino divino onde está o Deus Montanha, que existem potencialmente fora do tempo ou além do tempo.
Inclusive, algo que reforça um pouco essa hipótese do Deus Montanha ser o criador do verso, é seu próprio criador, Buster Mold, o artista da terceira edição de Godzilla in Hell, em uma postagem presumivelmente feita no DeviantArt, ter implicado / confirmado que o Deus Montanha criou o universo, no qual também deve incluir o inferno, e o reino divino / céu. Isso, é claro, se levarmos essa postagem em consideração. A velocidade desse Godzilla seria pelo menos nível supersônico no quesito velocidade de ataque e reações. Já em velocidade de viagem / locomoção, ele é nível subsônico devido ao tamanho, podendo ser possivelmente de nível imensurável. Pois foi capaz de ser mostrado percorrendo longas distâncias pelos reinos do inferno mais rápido do que seres humanos e veículos por conta de seu tamanho. Atacar o Rodan demoníaco em pleno voo. E esse Rodan era capaz de desviar do seu sopro atômico enquanto voava. Esmagar, agarrar e comer anjos e demônios que estavam perto dele sem que pudessem reagir. E andar livremente pelo inferno, o qual é aparentemente um lugar atemporal, pois é implicado potencialmente que o próprio inferno existe fora do tempo linear até certo ponto, como mostrado no Reino da Devastação Congelada, que contém navios de todos os pontos do tempo. A sua durabilidade deve ser escalada para seu ataque / potência de ataque, que é de nível parede, construção, multiquarteirão mais, cidade pequena, estrela anã mais, e possivelmente universal. Os feitos de durabilidade do Godzilla foram: não ser afetado ao ter lava escorrendo por sua cabeça, não morrer ao ser exposto a uma brisa extremamente gelada, ser carregado por King Ghidorah no ar e ser solto pelo mesmo, caindo do alto do céu e sendo empalado por uma torre de rádio, se recuperando de forma rápida. Resistir a um temporal de corpos humanos antes de cair no chão, levar uma voadora de 2 pés do Destroyer que o fez bater de costas em um prédio, atravessar parte de um prédio quando foi empurrado por Destroyer e cair no chão, levantando-se rapidamente como se nada tivesse acontecido. Ser agarrado e jogado pelo demônio Doppelganger, batendo no chão com força suficiente para causar uma pequena rachadura profunda. Cair de uma ponte de pedra a partir de uma grande altura e se chocar no chão de terra, não ficando nem um pouco machucado, somente irritado. Sobreviver a uma queda logo no início da história que fez uma cratera enorme no solo, com ele levantando e começando a se movimentar imediatamente como se nada tivesse acontecido. Não se importar em ter seu braço mordido pelo anguirus demoníaco. Ser soterrado por uma avalanche de pedras, saindo por entre elas sem nenhum machucado. Ser engolido por um redemônio no mar do inferno após ficar sendo atingido pelos raios de King Ghidorah. Aguentar receber por um curto período de tempo os raios de King Ghidorah e Destroyer na cabeça antes de a abaixar. Sobreviver aos ataques Corona Bellum do Space Godzilla, ficando coberto por chamas. Como também sobreviver à destruição do planeta Terra resultante do choque de feixes entre eles dois. Receber golpes, raios e mordidas do King Ghidorah e Destroyer, o ferindo gravemente e matando momentaneamente. Com os 3 se matando continuamente. Ser empurrado para trás pelo Space Godzilla quando o último tinha provavelmente recebido anteriormente uma amplificação de poder do inferno, batendo as costas em uma estrutura de gelo pontiaguda. Regenerar rapidamente sua cabeça após ter sido decapitado por Destroyer. Ter toda a carne devorada por morcegos infernais, os possuindo em seguida para ter um corpo formado por eles e usando seu esqueleto como base para isso. E suportar ser empurrado pelo Deus Montanha por um curto tempo antes de sofrer uma queda longa do reino divino para um dos reinos do inferno, ficando completamente bem após se chocar no chão de gelo, o qual fez uma cratera. Ademais, a sua imortalidade e regeneração o tornam difícil de matar.
O seu vigor é de nível sobre-humano, pois Godzilla pode se movimentar e lutar no inferno por longos períodos sem demonstrar nenhum sinal de cansaço ou precisar se alimentar, visto que ele não precisou disso em nenhum momento dos quadrinhos, o que é comprovado em um nível ainda mais alto pelo fato de que no inferno não existe forma alguma de refeição. Ademais, Godzilla pode continuar se movimentando mesmo sendo exposto a temperaturas extremamente frias ou quentes. A inteligência do Godzilla é de nível médio, pois aparentemente pode entender palavras de demônios, anjos e do Deus Montanha, bem como possivelmente ler palavras escritas. É um habilidoso lutador corpo a corpo, capaz de usar estratégias rápidas para lidar com o oponente, como quando se escondeu no meio ambiente para realizar um ataque surpresa em King Ghidorah, e na vez em que correu para dentro do Godzilla demoníaco e o explodiu com um pulso nuclear. Ademais, ele também enganou o King Ghidorah e destrói-a para ajudá-lo a escapar de uma cidade cercada por uma parede quase indestrutível. Durante os confrontos, Godzilla pode usar seu armamento natural, que consiste em dentes, garras e cauda. Os poderes angelicais de Godzilla, adquiridos pela ajuda do Deus Montanha, desaparecerão assim que ele fizer uso de seu sopro atômico. Fora isso, Godzilla não demonstrou nenhuma fraqueza notável. Agora que finalmente terminei de falar do Godzilla, é a vez do Cthulhu. Criado pelo escritor norte-americano Howard Phillips Lovecraft e apresentado pela primeira vez no conto O Chamado de Cthulhu, Cthulhu é uma entidade alienígena divina de proporções titânicas, considerado um dos grandes antigos dentro do panteão das entidades cósmicas Lovecraftianas. Embora os grandes antigos não sejam tão fortes quanto os deuses exteriores, eles são, no entanto, aterrorizantes e divinos aos olhos mortais, como também extremamente poderosos. Originários de outro universo, Cthulhu e seus parentes chegaram à Terra há bilhões de anos, filtrando-se das estrelas. No entanto, o planeta já havia sido reivindicado por uma espécie conhecida como Elder Things, que em português é coisas antigas, levando a uma guerra entre os Starspawn, que em português significa desova estelar, de Cthulhu, e as monstruosidades Shoggoth dos Elder Things. Eventualmente, uma paz desconfortável foi alcançada e as duas fações reivindicaram cada uma sua própria metade do mundo. Durante este tempo, Cthulhu possivelmente ajudou na construção da cidade de R'lyeh, um lugar composto de estruturas tão complexas que a mente humana seria incapaz de compreendê-las, no qual também é a morada dos grandes antigos. No entanto, uma mudança nas estrelas fez com que Cthulhu caísse em um sono profundo, semelhante à morte, como também teve sua cidade e a maioria de sua raça afundando no fundo do oceano com as mudanças ambientais. Embora os únicos adversários das coisas antigas tivessem desaparecido, sua vitória foi interrompida quando os escravos Shoggoth ganharam consciência, rebelando-se e destruindo-os. Com a morte dos mestres do Velho Mundo, a vida evoluiu a partir dos experimentos que sobraram das coisas antigas, e a guerra foi esquecida com o tempo. No entanto, Cthulhu ainda está adormecido no fundo do mar, imune às mudanças do universo.
Cultos dedicados a ele ainda podem ser encontrados nos cantos mais sombrios da terra, sussurrando blasfêmias sombrias de que um dia, quando as estrelas estiverem certas, a cidade submersa surgirá e seu senhor retornará para reivindicar o que é dele. Cthulhu possui cerca de 48 poderes e habilidades, sendo eles características físicas sobre-humanas. Isso inclui força, velocidade, durabilidade e vigor. Quase onisciência. Os grandes antigos sabem tudo o que está acontecendo no universo. Tamanho grande, provavelmente tipo 3, ele foi descrito como uma montanha andando ou tropeçando em montanha. Manipulação dimensional, manipulação espacial e deformação da realidade. A cidade de Re, da qual Cthulhu presumivelmente ajudou na criação dela, tem geometria não natural e não euclidiana. Manipulação de fragrâncias, controle corporal, possivelmente elasticidade, possivelmente metamorfose, e manipulação adesiva. É descrito como amorfo, viscoso e com cheiro intolerável. Ele tem controle total de seu próprio corpo. Cthulhu parece que é capaz de mudar a forma de seu corpo à vontade, bem como estender seus membros retráteis e tentáculos como achar melhor. Manipulação do medo, manipulação empática e manipulação da morte. Ele tem a capacidade de matar pessoas instantaneamente através do medo que produz. Ele foi descrito como o ser que gera ansiedade na humanidade. Manipulação da loucura, tipo 2 e 3, aura, indução de efeito de status, manipulação mental e manipulação de sonhos. Cthulhu tem a capacidade de induzir sua loucura através dos sonhos. Só de olhar já é o suficiente para perder a cabeça. Os grandes antigos são capazes de deixar indivíduos loucos através de habilidades psíquicas. Além disso, os antigos sabem tudo o que está acontecendo no universo e seu modo de falar é o pensamento transmitido. Eles são capazes de se comunicar como humanos sensíveis, moldando seus sonhos, o que podem fazer mesmo quando estão mortos. Quando R'lyeh afundou, eles deixaram de poder se comunicar com os humanos dessa forma, pois as ondas de alguma forma bloquearam seus pensamentos. E Cthulhu moldou os sonhos e as mentes do homem de acordo com suas necessidades. Regeneração, divino médio e ressurreição pode restaurar seu corpo de qualquer tipo de dano, retornando mesmo que esteja completamente destruído. Quando a cabeça de Cthulhu foi dividida ao meio, ele simplesmente foi capaz de se reformar com facilidade. Qualquer dano causado aos corpos dos grandes antigos torna-se, em última análise, sem sentido, pois eles não são compostos de material físico. Manipulação do caos e existência paradoxal, tipo 3. O corpo de Cthulhu é uma contradição com a ordem cósmica. Telepatia e telecinese, seus próprios pensamentos sacodem o planeta e ele pode se comunicar com todos os seres sencientes do universo. Invocação, de acordo com o papel jogando, ele pode invocar as profundezas. Autossustentação tipo 1, 2 e 3. Cthulhu foi aprisionado por eras em R'lyeh no fundo do mar. Os corpos dos grandes antigos não são feitos de matéria biológica, o que significa que eles não têm a mesma resistência ou limitações nutricionais que a maioria dos seres, capazes de voar de planeta em planeta sem qualquer necessidade de ar. Voo e voo espacial, usando suas asas. Cthulhu tem a habilidade de voar. Ele é capaz de viajar de planeta em planeta aparentemente sem o uso de tecnologia. Manipulação de leis e manipulação de percepção. Suas estruturas são descritas como superiores à nossa geometria conhecida. Imortalidade tipo 1, 2, 3, 4, 5 e 8. Cthulhu existe há pelo menos 20 gilhões de anos, e danos graves que deixariam um humano morto não têm efeito sobre ele, e existe em um plano diferente do nosso. Quando as estrelas estiverem certas, Cthulhu ressuscitará de sua morte e despertará mais uma vez. E embora seja considerado morto, ele nunca poderá morrer de verdade. Resistência ao selamento, mesmo estando selado, continua exercendo sua influência no mundo. A causalidade, tipo 3. Cthulhu é um monstro que existe além do contínuo espaço-tempo. Criação de Avatar.
e existência de dimensão superior, para interagir com nosso plano, usa um corpo físico. Resistência à manipulação da mente, e resistência à manipulação da loucura tipo 2. Os grandes antigos não são afetados pelas formas enlouquecedoras de seus parentes e são capazes de ver o rosto um do outro sem muitos problemas. Magia. Os grandes antigos são capazes de usar magia e feitiços. Cthulhu preservou os grandes antigos, e possivelmente a si mesmo, em R'lyeh usando feitiços. Esses feitiços de preservação os impedem de fazer o movimento inicial, então quando as estrelas se acertarem for hora de elas surgirem novamente, os sacerdotes secretos terão que remover Cthulhu de sua tumba, e de lá ele reviverá seus companheiros antigos. Outros grandes antigos, como Igor, foi mostrado utilizando uma maldição para transmutar aqueles que se opõem a ele em serpentes. Armamento natural, com suas garras e tentáculos. Criação e manipulação de vida, possivelmente ajudou na criação da cidade de R'lyeh do nada. E possivelmente deve ter criado os Starspawn. Imunidade à manipulação biológica. E imunidade à manipulação da matéria. Os antigos transcendem a matéria e os conceitos que regem o universo, sendo eles a água, o ar, a terra e o fogo. Eles também não são compostos de matéria ou substâncias biológicas. Resistência a frio extremo e resistência à radiação cósmica. Cthulhu é capaz de viajar de planeta em planeta aparentemente sem o uso de tecnologia. Anatomia maleável e possivelmente intangibilidade. De acordo com relatos de um dos personagens de Lovecraft, Cthulhu poderia existir como um gás, ser reduzido a átomos e então se recombinar. Ele não precisaria de túneis para atravessar a rocha sólida, ele poderia infiltrar-se através dela, não nos espaços que conhecemos, mas entre eles. E ainda assim, em sua inescrutabilidade, ele poderia escolher túneis, algo que deveria ser levado em conta. A força/potência de ataque de Cthulhu seria de nível parede, cidade, montanha por conta do tamanho, país grande, possivelmente sistema multissolar, alto ou terversal, e possivelmente nível 0. Nos mitos de Lovecraft, ele foi capaz de varrer 3 marinheiros com suas garras flácidas antes que eles pudessem se virar e correr, matando-os. Poder ser comparado a Dagon, um possível grande antigo, que foi capaz de levantar uma ilha gigantesca do chão, prendendo o protagonista no meio do oceano, e então facilmente arrastar a ilha inteira para o oceano. Um dos personagens do conto o descreveu como tendo quilômetros de altura enquanto caminhava ou se arrastava pesadamente. E também foi descrito como uma montanha andando ou tropeçando. Conseguiu causar um terremoto enquanto dormia na cidade de R'lyeh. E supostamente é dito que Cthulhu foi a razão pela qual metade das grandes estrelas temporárias da história surgiram. Apesar disso provavelmente ser um paralelismo literário. Sendo um dos grandes antigos, Cthulhu existe além da realidade e compreensão humana, transcendendo todo o universo físico do verso de Lovecraft, no qual possui um número infinito de universos, e cada um com tamanho infinito e dimensões espaciais infinitas. No romance Tevis Pereira in Darkness, o universo é implicitamente descrito como um infinito ingênuo, mas ainda assim infinito. Isto é, um infinito inferior na perspectiva do infinito genuíno, e o contínuo espaço-tempo reconhecido pelos homens é apenas uma parte infinitesimal de um mar infinito. Essencialmente, existem infinitas dimensões espaciais superiores em cada universo, contudo em um espaço de dimensão inferior, sendo derivado de uma porção infinitesimal de algo em uma dimensão superior, a última das quais corresponde à substância e realidade, enquanto a primeira é sombra e ilusão. Esta hierarquia, como mencionado anteriormente, não tem fim e se estende até as alturas vertiginosas e inalcançáveis do infinito arquetípico. Dentro do universo, existe também o que pode ser chamado de infinito último. Este arquetípico infinito último pode denotar um infinito verdadeiro ou principal, que é um ponto de origem de todos os infinitos possíveis.
Como exemplo, digamos que existe uma estrutura dimensional infinita. No entanto, essa estrutura dimensional infinita pode ser denotada como a letra nu, mas o fato é que a letra nu é uma cópia do que o verdadeiro infinito fez, e então a letra 1, a letra 2, a letra 3 e assim por diante, ele ultrapassará e alcançará todos os cardeais maiores e irá superá-los ad infinitum. No entanto, mesmo esses infinitos ainda são cópias daquele infinito último, que é basicamente a fonte para essas estruturas dimensionais infinitas e superiores, portanto, denotando que o termo infinito último é basicamente uma interpretação filosófica do infinito, que é semelhante ao infinito absoluto. Só para deixar claro, os números Aleph, particularmente na teoria dos conjuntos, são uma sequência de números usados para representar a cardinalidade, ou tamanho, de conjuntos infinitos que podem ser bem ordenados. Esses números se diferem do infinito comumente encontrado em álgebra e cálculo, pois eles medem os tamanhos dos conjuntos, enquanto o infinito é comumente definido como um limite extremo da reta numérica real, aplicada a uma função ou sequência que diverge para o infinito ou aumenta sem limite, ou como um ponto extremo da reta estendida dos números reais. E o Aleph Nu é a cardinalidade do conjunto de todos os números naturais e é um cardinal infinito. Já o Aleph 1 é, por definição, a cardinalidade do conjunto de todos os números ordinais contáveis. Este conjunto é denotado por ômega 1. O conjunto ômega 1 é em si um número ordinal maior que todos os contáveis, dessa forma, é um conjunto incontável. Portanto, Aleph 1 é diferente do Aleph Nu. E a definição de Aleph 1 implica que nenhum número cardinal está entre Aleph Nu e Aleph 1. Também está estabelecido que cada hierarquia de universos é infinita e que cada universo contém seus próprios universos. Isto se estende ainda mais, com cada hierarquia de universos contida em meros eixos em uma hierarquia de universos ainda maior. Até que exceda qualquer número possível de todas essas hierarquias, incluindo um número infinito ou incontavelmente infinito. E todas as hierarquias dos universos são apenas átomos dentro de um supercosmos. Cthulhu deve ser possivelmente superior aos cães de Tindalus, no qual estão além do tempo e do espaço, e vem de uma realidade/dimensão superior onde o nosso espaço-tempo é apenas uma manifestação imperfeita dessa realidade superior, sendo os humanos apenas uma fração infinitesimal em comparação com a existência. Além disso, um ser de uma dimensão superior pode transcender todos os conceitos e limites de uma dimensão inferior. Essas dimensões também podem ter estruturas impossíveis, que podem cair no realismo modal estendido, no qual é a visão de que além do mundo real, existem muitos mundos possíveis. Bem como paradoxos e contradições, que também podem referir-se ao realismo modal estendido. Ademais, no universo físico, matemática/ciência são mesmo que magia. Por isso, quando ocultistas/bruxas de Lovecraft como o mago luciferiano Ashel ou no conto Tetrap, e a bruxa Késia Mason do conto The Dreams of the Witch House pré-formam magia, eles estão na realidade brincando com matemática superior. A magia de Cthulhu muito provavelmente deve ser superior a desses dois, pois conservou seus companheiros antigos com seus feitiços para uma ressurreição gloriosa. E os grandes antigos são seres indimensionados, podendo caminhar por qualquer espaço. Além disso, eles não podem ser descritos adequadamente e são contradições sobrenaturais de toda a matéria, força e ordem cósmica. Ainda mais, os grandes antigos existem em uma hierarquia infinita. Os grandes antigos estão associados a elementos da natureza, como água, ar, fogo e terra, transcendendo esses conceitos. E, na árvore familiar dos deuses de Lovecraft, ele é um descendente de Yog-Sothoth Shub-Niggurath. Em velocidade, Cthulhu seria de nível humano atlético em natação, pelo menos massivamente FTL, mas em velocidade de voo, até imensurável. Pois conseguiu perseguir um navio alerta nadando na água, no qual foi dito que seus golpes levantavam ondas.
tendo até um dos personagens confiante de que Cthulhu poderia ultrapassar o navio, pelo menos até que eles ganhassem força total, mesmo que tenha conseguido chegar ao barco antes dele. E para se ter uma ideia, o alerta era um iate a vapor da década de 1920, no qual deve ter a velocidade comparada aos iates daquela época, como o iate Lindônia, que poderia percorrer 30 km por hora. Aparentemente ter sido responsável por trazer das estrelas uma raça de pessoas chamadas Kainian para o planeta Terra, como também possivelmente uma quantidade de um estranho metal alienígena magnético. Ser comparável ao seu primo, Tzatogua, um monstro que foi capaz de viajar por mundos e sistemas mais remotos, antes de chegar na Terra. Ademais, durante essas viagens, ele também foi até Saturno. Ser comparável aos seus Starspadnes, que foram capazes de descer do infinito cósmico. Ser escalado para os pólipos voadores, que são uma raça de criaturas extraterrestres capazes de vir para a Terra através do espaço de universos incomensuravelmente distantes. Ainda mais, foi dito que os antigos, incluindo Cthulhu, vieram do céu para o mundo jovem, muito antes do surgimento dos humanos. E também é referenciado que os antigos são capazes de mergulhar de mundo em mundo através do céu, isto é, são capazes de viajar de planeta para planeta. Apesar dessa citação não deixar claro se isso tratar-se de uma viagem física descrita ou de outra forma, como tecnológica, por exemplo. Porém, existe uma declaração geral nos mitos de Lovecraft sobre tais entidades alienígenas, o qual deve estar se referindo às crias estelares de Cthulhu, que vieram para a Terra no passado, no qual fizeram isso atravessando o éter interestelar em asas membranosas. O que confirma ser uma viagem física. Cthulhu também deve ser possivelmente escalado para os cães de Tindalus, que estão além do conceito de espaço e tempo. Sendo capazes de aparecer onde quiserem na realidade quadridimensional, simplesmente movendo-se no tempo. E, sendo um grande antigo, Cthulhu existe além da realidade do verso de Lovecraft. E é um ser indimensionado, assim como seus companheiros grandes antigos. A sua durabilidade deve ser escalada para sua força/potência de ataque, que é de nível parede, montanha por conta do tamanho, país grande, possivelmente sistema multissolar, alto ou terversal, e possivelmente nível 0. Nos mitos, Cthulhu quase não possui feitos notáveis nesse quesito, havendo apenas o de ter um iate abrindo caminho através da sua enorme cabeça, explodindo como uma bexiga explosiva enquanto o barco a dividia. Logo depois disso, Cthulhu foi capaz de se regenerar recombinando sua carne espalhada, que é descrita como gelatinosa. Embora isso não o tenha matado, como as pessoas costumam dizer, isso fez com que ele ficasse preso em Hrien novamente, pego enquanto afundava de volta ao mar. Ademais, qualquer dano causado aos corpos dos grandes antigos torna-se, em última análise, sem sentido, pois eles não são compostos de material físico. E Cthulhu, sendo um dos grandes antigos, transcende todo o universo físico de H.P. Lovecraft, bem como conceitos. Além disso, sua fisiologia, capacidades regenerativas, ressurreição e tamanho, bem como a transcendência do universo físico de H.P. Lovecraft, o tornam incrivelmente difícil de matar. O vigor de Cthulhu é de nível infinito, já que os corpos dos grandes antigos não são feitos de matéria biológica, ou seja, não possuem a mesma resistência ou limitações nutricionais que a maioria dos seres. E são capazes de voar de planeta em planeta sem qualquer necessidade de ar. A sua inteligência é de nível quase onisciente, pois é afirmado que os grandes antigos sabem tudo o que está acontecendo no universo.
e seu modo de falar é o pensamento transmitido. Ademais, eles são capazes de se comunicar como humanos sensíveis, moldando seus sonhos, o que podem fazer mesmo quando estão mortos. No entanto, quando Rie afundou, eles deixaram de poder se comunicar com os humanos dessa forma, pois as ondas de alguma forma bloquearam seus pensamentos. Cthulhu não utiliza nenhum equipamento notável, além de seu armamento natural, que são suas garras e tentáculos. No entanto, ele pode contar com a ajuda de suas crias estelares, os Cthulhi, uma raça de seres fisicamente semelhantes ao próprio Cthulhu, só que menores. Eles habitam a Terra antes do surgimento da humanidade, e são conhecidos por fazerem guerra contra as coisas antigas. Apesar de sua aparência de cefalópode, eles são na verdade terrestres, não aquáticos, e construíram suas cidades em terra firme antes de serem afundados por um cataclismo. Cthulhu não apresenta nenhuma fraqueza notável, seja ela física ou mental. No entanto, ele está atualmente em um estado de dormência semelhante à morte, possivelmente algo parecido com hibernação, não podendo emergir sem a ajuda externa de seus cultistas. E presume-se que os antigos só poderão voltar à vida quando as estrelas estiverem certas. Apesar de Godzilla ser implacável contra seus oponentes, suas chances de derrotar Cthulhu são nulas, pois mesmo que consiga atingi-lo com seu sopro atômico, não causaria nenhum ferimento em Cthulhu, visto que o mesmo não é feito de material físico e poderia facilmente se regenerar. Ao meu ver, a luta prosseguiria até o momento em que Cthulhu decidisse esmagar Godzilla com o pé, ou simplesmente matá-lo usando as mãos. Além da diferença de tamanho, Cthulhu transcende uma cosmologia maior que a do Godzilla, e veria o último apenas como algo irrelevante, um ser inferior, praticamente não havendo nem mesmo uma luta, apenas um massacre. No entanto, se formos considerar que o confronto ocorresse em Rie, o rei dos monstros teria chances de sobreviver caso as estrelas não estivessem certas na ocasião, pois faria com que Cthulhu afundasse no oceano junto de sua cidade. Sem contar que Godzilla possivelmente poderia ser imune à manipulação da loucura de seu oponente. Mas no geral, o Senhor de Rie se sobressai. Obrigado por assistir. Caso tenha gostado, se inscreva no canal para não perder vídeos como esse e, se quiser, deixe sugestões de próximos conteúdos. E até o próximo vídeo, pessoal.